verdade, pode compartilhar essa, essa, essa iniciativa com vocês. Então, vamos lá. Bom, o Luiz aí já botou aí a nossa apresentação. Eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre a rede COEP, né? Enfim, todo mundo conhece aí mais ou menos a rede COEP, mas a rede COEP, né, foi criada em 93 pelo Betinho, e ao longo desses quase 30 anos, né, enfim, a gente tem toda uma história, uma trajetória, muitas histórias com resultados positivos, outros nem tanto, né? E, na verdade, a gente, ao longo, inclusive, desses últimos anos, a gente tem tentado desenvolver um projeto coletivo de recuperação da nossa memória. Enfim, e esse projeto ele está acessível a todo mundo, que, na verdade, a ideia é um projeto de construção coletiva, então quem tiver a memória pode também incluir a sua memória nessa trajetória. Isso está acessível no site do COEP, e eu convido todos a depois passearem por essa trajetória. É bem interessante a gente rever coisas e pessoas, né, muito importantes na nossa vida. Então, estão todos convidados a entrarem lá no site do COEP e participarem desse projeto, que é de uma construção coletiva. Inclusive, pessoas aí, como eu vi, o Aderaldo, ou a Núbia, que devem ter também as suas memórias, né, dessa participação. E, enfim, seria muito legal se vocês pudessem nos compartilhar com a gente essas suas memórias também. Bom, o cenário atual e as perspectivas, né, são, enfim, a gente está passando tempos muito difíceis. O COEP, ao longo desses 30 anos, já passou tempos mais favoráveis, tempos mais difíceis, mas realmente nós hoje passamos talvez o momento mais difícil da nossa história de 30 anos, né? Quer dizer, difícil porque nós temos um governo, né, que, na verdade, não favoreceu iniciativas do tipo que a gente faz. As organizações que fazem parte do COEP, no seu conjunto, né, elas se esvaziaram muito as suas participações, né? Então, nós chegamos a ter COEPs em todos os estados do Brasil, em vários municípios, né? Hoje, muitos desses COEPs estão desativados ou estão, talvez não desativados, mas imobilizados, né? Têm atividade. O COEP nacional, ele também tem uma participação muito pouco expressiva das suas organizações associadas, embora a gente continue com o nosso convênio do COEP. A gente, quando criou o COEP, a gente tem um convênio entre essas grandes entidades nacionais. Esse convênio continua válido, né? E a gente espera, isso já aconteceu antes, que a gente, em algum momento, possa recuperar essa articulação que a gente, enfim, tem com essas organizações associadas ao COEP. Mas o cenário hoje é muito difícil, não só por causa da desmobilização das organizações, mas também por causa da pandemia, né, que nós estamos aí já com quase 2 anos de pandemia, e todo esse cenário ele foi um cenário assim de muita isolamento, digamos, das pessoas e muita desmobilização, né? E, enfim, a gente tem, a nível nacional, mantido a nossa articulação ao longo desses anos todos, 2020, 2021, embora a gente, como coletivo, ache que a gente está, na verdade, cada vez com mais dificuldades de mobilizar as pessoas para desenvolver iniciativas
as pessoas estão muito desmobilizadas e com muitas dificuldades, né? Cada um. Mas eu pessoalmente acho que esse é um momento muito importante para a gente. Eu acredito que o ano 2022 ele vai ser um ano assim muito difícil, porque além de tudo vai ser um ano eleitoral e anos eleitorais, sob o ponto de vista das mobilizações, né? Ele sempre é um ano com muita polarização, muito dividido. É muito difícil manter uma ideia de você manter uma rede em torno de uma causa sem vinculação partidária, né? Como é o caso da nossa articulação, manter uma rede mobilizada em torno de uma causa sem se envolver, ou se envolver o menos possível a rede, né? Não as pessoas, com questões de política partidária, eleitorais, etc. Né? Isso sempre foi uma marca do COEP. A gente passou já por vários períodos eleitorais e nunca tivemos grandes dificuldades. Mas então eu acho que esse ano vai ser um ano muito difícil, porque além de tudo nós ainda vamos ter esse desafio, né, do ano eleitoral e a minha avaliação é que hoje o COEP trata-se, né, de a gente fazer uma estratégia de resistência, né, porque eu entendo que o COEP, ele na verdade, desenvolveu muitas coisas interessantes ao longo dos anos, teve muitos resultados positivos, e o resultado mais positivo, um dos mais positivos, digamos, é o fato de a gente ter construído uma rede de pessoas que se vinculam pelo seu sonho, né? Quer dizer, que, na verdade, gostariam de viver num Brasil melhor, com menos fome, menos miséria, que tem um vínculo com essa coisa do legado do Betinho, né? A questão da democracia, dos 5 princípios da democracia, da solidariedade, da diversidade, da liberdade, da igualdade e da participação, principalmente. E eu acredito que esse encontro desse conjunto de pessoas foi uma oportunidade única para todos nós, né? Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. E eu estou convencido, cada vez mais convencido, aliás, que o nosso grande desafio hoje, como eu falei, é a gente não deixar desfazer um encontro tão bacana quanto a gente teve a oportunidade de encontrar pessoas tão interessantes na nossa vida. E, mais do que tudo, eu acho que nós vivemos um momento do Brasil quer dizer, que o grande desafio é a gente cuidar e fortalecer desse legado do Betinho, né? O Betinho ele tinha uma visão que cada vez eu acho mais correta, que o importante é a gente fortalecer a participação da sociedade civil no processo político e no desenvolvimento, né, de iniciativas, na verdade, fazer com que a sociedade civil cada vez se participe mais ativamente, né, das atividades, dos processos todos, né? Então, quando a gente fala nas causas que a gente militou ao longo desses anos, como a questão do combate à fome, à miséria, a questão das emergências, a questão dos direitos, a questão da promoção da cidadania. Então, todos esses nossos desenvolvimentos e projetos que a gente desenvolveu muito ao longo desses anos têm muito a ver com esse legado, né, do Betinho, né, das lutas do Betinho. E eu acho que manter a nossa rede funcionando, né, é exatamente fortalecer esse legado. E eu vejo, pessoalmente, que cada vez isso é mais importante, porque eu acho que a gente vive um momento institucional muito difícil no Brasil, né? Uma relação entre os poderes muito complicada. E eu entendo que, diante de tamanha complicação, um caminho muito importante é fortalecer efetivamente a participação da sociedade civil,
em todos os processos, né? Então, onde a sociedade civil tem uma voz e vez maior, né? E não fique simplesmente olhando como espectador esse grande imbróglio que a gente está vivendo. Então, nesse sentido é que eu acho que, na verdade, é importante a gente manter essa nossa rede junta, viva, unida, mobilizada, obviamente dentro daquilo que é possível, diante das circunstâncias atuais e do momento que a gente está passando. E eu acho que, ao longo desses últimos 2 anos, a gente desenvolveu uma ideia, uma iniciativa que é exatamente isso que a gente está querendo compartilhar com vocês. Agora, essa ideia, ela é diferente do COEP um pouco, né? Quer dizer, ele não é igual ao COEP das organizações, né? Ele é realmente uma coisa mais das pessoas. É uma coisa das pessoas, e se essa coisa das pessoas se manter viva, eu acredito que, muito oportunamente, a gente vai poder remobilizar as organizações no seu devido tempo. Mas o que é importante agora é que esse projeto do COEP ele possibilitou o encontro assim, de pessoas que se identificam com causas e com atividades, e essas pessoas, então, precisam, até não só pelo tempo que a gente está vivendo no Brasil hoje, mas também pela importância de a gente manter uma rede de pessoas onde a gente sente uma identidade, né? Onde a gente tem uma identidade. Então, é um pouco isso que a gente está propondo a vocês. Então, eu vou, na verdade, passar uma apresentação onde a gente vai apresentar a ideia e depois a gente gostaria que vocês pudessem não só comentar, fazer comentários sobre as ideias, sobre essa ideia, mas também se sentirem parte, né? A gente não só parte da ideia, como parte da ação, né, que a gente está propondo. Então, vamos lá, Luiz. Então, a rede Mobilizadores, a gente está colocando como uma proposta de objetivo, né, mobilizar e fortalecer e valorizar a participação da sociedade civil em iniciativas, ideias, articulações inovadoras voltadas para o fortalecimento da democracia e seus 5 princípios fundamentais, né, como colocado, defendido pelo Betinho: solidariedade, diversidade, igualdade, liberdade e participação. E, em particular, quer dizer, o grande guarda-chuva é a democracia e os seus 5 princípios, e o foco nosso maior vai ser a questão do combate à fome e à miséria, a organização comunitária, promoção da cidadania e dos direitos, e a integração com a natureza e a mobilização em situação de emergências. É importante dizer, pessoal, que isso tudo que a gente está colocando aqui são causas e foram atividades que a gente desenvolveu ao longo desses 30 anos do COEP, né? Então, a gente já tem uma história, a gente tem realizações, a gente tem projetos, e a ideia é que são projetos importantes, são eixos importantes, e que a gente entende que o objetivo dessa rede de mobilizadores é exatamente fortalecer não só, né, a democracia, os seus 5 princípios, mas fortalecer essas causas, né? Então, como é que a gente vê que hoje a gente pode fazer isso, esse objetivo, né, de fortalecer a sociedade civil, a participação da sociedade civil em iniciativas desse tipo, né? Então, vamos lá, Luiz. Então, o que a gente está propondo é criar uma rede de cooperação. Veja só a diferença que a gente está fazendo em relação, por exemplo, ao COEP, o COEP estaduais, COEPs municipais, etc., né? A rede COEP está lá, né, na verdade, esperando o seu momento de se recuperar. O que a gente acha importante hoje é a gente manter viva essa articulação, né? E o que a gente acha que, diante da pandemia, diante do tempo que a gente está vivendo,
e diante da realidade das pessoas, que não é mais a mesma, as pessoas, muitas delas estão aposentadas, ou são pessoas de comunidades, ou são pessoas que, enfim, não têm mais a força da instituição por trás de si, né? Então, para desenvolver projetos nesse momento. Então, a ideia é que a gente possa, em conjunto, criar uma rede de cooperação, inclusive cooperarmos uns com os outros, né? A ideia é que a gente possa criar uma rede onde a gente tenha pessoas que têm identidade com essas causas e que a gente possa compartilhar saberes, que a gente possa compartilhar ideias e que a gente possa compartilhar conhecimento e também disseminar boas práticas, facilitar a troca de experiências, incentivar o desenvolvimento de iniciativa e capacitar as pessoas para ações, né? Então, para diferentes iniciativas. Então, é criar uma rede de cooperação em torno dessas causas que a gente citou anteriormente e que a gente possa construir uma rede de cooperação, não é mais aquela rede hierárquica que a gente tinha no COEP, onde você tinha lá o presidente, o secretário executivo, o representante técnico. Não, agora a gente está falando de uma coisa onde a rede de mobilizadores é uma rede de construção coletiva, né? Onde todas as pessoas são igualmente, fazem parte da rede. Pode passar, Luiz. São pessoas, a gente está entendendo que você tem dois tipos de participantes nessa rede, né? Os cogestores, que é isso que a gente está convidando vocês para participarem como cogestores, né? São pessoas que cada um está num lugar, tem conhecimento, acesso a diferentes acervos e iniciativas, e que a gente se possam compartilhar com a gente essas iniciativas, esses conhecimentos, né? Essas articulações que seriam os mobilizadores cogestores. Você vê que não tem hierarquia, é uma coisa horizontal, todos são igualmente cogestores, né? O pessoal do COEP Nacional, aí estou falando aí o Luiz, tal, a gente, na verdade, é um facilitador com a ferramenta, mas a ideia é que é uma construção coletiva, né? E você tem os mobilizadores participantes, né, que participam das atividades que foram desenvolvidas no site do COEP, né? A diferença é que a gente agora estaria criando um grupo fechado no Facebook, aqui a gente está falando isso, que vai ser, na verdade, o nosso grupo fechado dos mobilizadores cogestores. Por que ele é importante ser fechado e ser no Facebook? O Facebook é uma ferramenta que está pronta, que muita gente já participa, e a ideia é que no Facebook a gente vai poder conversar entre nós, né? Trocar conhecimentos, trocar ideias, desenvolver propostas de atividades que a gente vai, na verdade, criar a possibilidade de, enfim, pensar coletivamente o que fazer, e mais do que isso, todos os acervos que vocês forem compartilhar com a gente, vocês podem compartilhar também via Facebook. Então, a ideia é que no Facebook você vai ter esse conjunto de acervos, a gente vai falar sobre isso mais na frente, e à medida que vocês compartilharem os acervos com a gente vai alimentando a página do site do COEP, onde aí sim todos os participantes que não precisam estar inscritos, simplesmente podem acessar o site do COEP, eles vão poder compartilhar também todos esses acervos com a gente. Então, na verdade, a gente está propondo a vocês e as pessoas que vocês indicarem, a serem, na verdade, cogestores com a gente dessa rede e participarem dessa rede do Facebook. Então, depois, nas conversas que a gente vai ter depois, enfim, vocês vão poder tirar dúvidas ou
fazer sugestões também. Enfim, esse é um ponto de partida, né, pessoal? Isso não é um ponto de chegada. Vamos lá. O papel dos mobilizadores com os gestores é isso, né? A verdade é mobilizar novos gestores, o que a gente não está com pressa nesse momento. Eu acho que esse primeiro momento é a gente consolidar essa ideia com um grupo de pessoas que topem participar dessa iniciativa e já começar essa busca ativa de acervos, né? Onde, na verdade, vocês e todos que estiverem participando, construir esse acervo coletivo, né? Participar da definição dessa agenda coletiva que a gente vai fazer e fortalecer a articulação com as universidades, comunidades, né? Quer dizer, que são dois grupos importantes que a gente quer fortalecer essa nossa articulação. Pode passar, Luiz. Bom, então como é que a gente pretende operacionalizar essa ideia? Então, o início seria imediato, né? A ferramenta já está operacional. Então, a gente já tem um grupo no Facebook, a gente já tem o site que já está funcionando também dentro dessa perspectiva. Então, a primeira coisa seria as pessoas que acharem interessante a ideia e quiserem compartilhar com a gente essa iniciativa, se inscreverem no grupo do Facebook, a gente vai falar sobre isso mais na frente, começar a procurar e compartilhar com a gente acervos locais, acervos do seu conhecimento, da sua articulação, para compartilhar com a gente as primeiras atividades no site, né? Então, seria a primeira etapa. Pode passar, Luiz. A segunda etapa seria a gente incorporar os outros grupos, porque a ideia é que, nessa primeira etapa, a gente vai começar com a causa do combate à fome e à miséria. A Júlia está pedindo aí para a gente colocar os links, a gente já vai colocar. A ideia o Luiz, depois você poderia colocar aí no bate-papo o link do Facebook, do grupo, e o link do site do COEP também, porque o pessoal já tem. Mas tudo a gente vai disponibilizar para vocês depois. E a terceira etapa seria a gente trabalhar mais dentro desse grupo aqui da organização comunitária e a proposta é a gente realizar, junto com o pessoal das universidades que trabalham com a gente, e também com as pessoas, enfim, com os mobilizadores de uma maneira geral, a gente envolver comunidades para participarem dessa coisa que a gente está chamando Jornada das Comunidades, que é uma coisa que a gente já teve uma grande experiência aí no semiárido, foi muito bem sucedida, e a gente agora queria ampliar essa se apresenta, como é que vai se apresentar aí? Eu também não sei. Alô? Alô? Aí, pessoal, vamos fechar o microfone aí. Opa! Ok. E a gente... Agora, a ideia é que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais lá à frente. Essas 3 etapas, elas não são uma depois da outra, elas vão ser feitas em paralelo. A gente vai entender isso mais na frente um pouquinho. Pode passar. Bom, é claro que a gente vai manter, né, nessa articulação que a gente está propondo a fazer, os mesmos princípios, valores, termos de uso que a gente sempre usou nessas nossas atividades no COEP, aquilo que eu já falei, né? Enfim, é uma coisa que a gente, ainda mais hoje na internet, tudo fica muito difícil, né? Com essa questão aí dos fake news, dos grupos de ódio. Então, é uma coisa que a gente vai precisar manter, né? Certas regras, no sentido de a gente não ver o nosso trabalho deturpado, né? Então, isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Pode passar, Luiz. Então, pessoal, o Luiz, na verdade, a gente vai mostrar
para vocês daqui a pouco como essas ferramentas que a gente está falando aí, né? Então, é agora, Luiz, que a gente vai mostrar? Não, isso vamos mostrar primeiro, Luiz? Depois mostrar, né? Não sei. Não, vamos primeiro mostrar lá e depois a gente fala dos próximos passos. Eu acho melhor. Bom, tem duas coisas para mostrar: o site e o grupo do Facebook. Vou começar então, pelo site. Tá. Bom, aqui é o site do COEP. Você quer falar, André? Não, fala você, Luiz. Explica um pouquinho. O site do COEP, essa aqui é a área, né, que a gente criou para essa mobilização da sociedade civil no combate à fome. Então, depois eu compartilho com você os links, né, com vocês. Eu posso postar também nos grupos, né, tanto nos grupos no grupo das comunidades quanto no grupo dos COEPs regionais. Então, Mas, Luiz, eu acho que é bom, Luiz, era bom você postar também aí nesse Zoom, porque tem gente que não pertence a nenhum grupo nem ao outro. Então, eu acho que tem algumas pessoas que estão participando do Zoom que, enfim, são convidados aí. Isso, por exemplo, a Júlia. Eu acho que eu só consigo botar no bate-papo quando eu interromper o compartilhamento. Tá, então depois que você parar... então, Reginaldo, você poderia fazer isso? Copiar lá da apresentação o endereço do Facebook e o site do COEP e mandar botar aí. Tá, já estou fazendo. Bom, então, bom. Na página do site da Mobilização contra a Fome, a gente tem dois grandes grupos de notícias. É um grupo de informações, que a gente chama de acervo, né? Que são informações selecionadas, né, de qualidade e organizadas em algumas categorias. Eu acho que isso a gente vai falar depois também, né? Vou apresentar de uma maneira mais geral. São essas categorias, tá? Análise de estudos, agenda de eventos, notícias, reportagem e legislação e programas de governo. E aqui a gente teria as últimas, né, ordenada pelas últimas, e com acesso também a todas as informações aqui pelo link. Então, isso aqui também a gente receberia essas informações através dessa contribuição, né? Seria um acervo em construção coletiva. A pessoa enviando aqui uma notícia, por exemplo, essa aqui é uma notícia, né? Uma matéria enviada pelo Reginaldo, que mostra aqui o que significam, né, os números da fome no Brasil de uma maneira bem didática, com desenhos. Então, o mobilizador contribuindo, né, ele teria o seu crédito aqui no início aqui da página. E o outro bloco de informação é um banco de iniciativa da sociedade civil. São ações práticas, né, que estão acontecendo, né, em todo o Brasil. A gente coloca aqui quais são os estados que estão acontecendo. Essa aqui é um exemplo de uma aqui, uma horta social em São Paulo, e que tem as informações, o que é a descrição da iniciativa, quem são o público-alvo, né, beneficiado, como participar, e com links para mais informações. A outra página que eu vou... seria esse espaço, né? Esse espaço para a rede de mobilizadores cogestores, que é um grupo fechado no Facebook, que seria o nosso espaço para discussão, para troca de experiências, para a gente aprofundar os laços. E também seria para receber, né, esses acervos, né, para a gente receber também os acervos através desse espaço. A gente, Luiz, só um comentário.
a ideia do Facebook é exatamente a gente criar... A gente, por exemplo, tem um grupo chamado Mural Coep no WhatsApp, mas ele tem muitas limitações, né, para você poder trocar ideias, compartilhar experiências. Então, o Facebook, após uma análise que a gente fez, nos pareceu ser o instrumento mais apropriado para a gente criar essa rede. Primeiro, porque a maior parte das pessoas está no Facebook, né? E segundo, porque o Facebook ele tem ferramentas, né, que, por exemplo, o Instagram não seria apropriado para fazer de a gente uma coisa desse tipo. Então, a gente achou que o Facebook, por vários motivos, seria a ferramenta mais apropriada para a gente criar essa rede, esse grupo de pessoas que possam compartilhar. E por que um grupo fechado? Porque, enfim, a ideia é a gente botar nesse grupo pessoas que têm essa identidade, né? Então, obviamente, cada um que participa do grupo também, à medida que vocês participarem, vocês vão poder convidar pessoas que vocês acreditam que possam fazer parte desse grupo, que tem essa cabeça parecida com a gente, tem esses objetivos em comum com que a gente tem, né? Quer dizer, a gente como fechado e um grupo aberto no site do COEP. No site do COEP, enfim, todo mundo pode participar. Mas esse grupo aí mais fechado seria o grupo responsável pela cogestão dos acervos, né? Então, como é que a gente vai saber se uma iniciativa realmente é fidedigna, não é? Então, a gente tem que ter uma certa confiabilidade no grupo que a gente está, enfim, se articulando, que a gente tem uma referência, né? Que quem indicou aquela experiência não é uma coisa assim, que caiu do nada, né? Que aparece um cara que é um fake, uma pessoa fake, a fim de só de chatear, de atrapalhar. Então, a ideia é um pouco essa. Então, volta, Luiz. Depois todo mundo vai poder assistir, Luiz, mas vamos voltar. A gente pensou assim, muito bem. O que depois vocês vão fazer comentários, sugestões, ideias? Só um aviso, André, rapidinho, que o Reginaldo falou que ele já colocou no bate-papo os links para o site e para essa página do Facebook. Tá bom. Mas a gente queria falar um pouquinho agora sobre o que a gente está imaginando que seriam os próximos passos para a gente efetivamente implementar essa ideia. Então, a gente está sugerindo esse roteiro, né, que depois a gente também vai poder botar lá nos grupos e na verdade, a gente também está fazendo uma live desse Zoom, e isso vai estar disponível também, essa apresentação, na live, né? Então, mas também quem quiser a apresentação, é só entrar em contato comigo, que está aí nesse e-mail aí, andrespitz53@gmail.com, me mandar um e-mail, comando a apresentação também. Mas a gente pensou numa rotina, assim, para a gente encaminhar os próximos passos, né? Então, os próximos passos seriam o seguinte, exatamente isso, Júlia, o e-mail. O primeiro passo seria mandar um e-mail para mim, né, para o meu e-mail, dizendo o seguinte: legal, quero participar. E, com isso, mandando um nome, o telefone, né, um e-mail, eu não vou divulgar o telefone de ninguém, mas se quem me autorizar, eu posso colocar no grupo, ou se for uma pessoa ligada às comunidades, eu posso botar no grupo das comunidades, do WhatsApp. Se for uma pessoa, enfim, que chegou através do COEP, eu posso botar no grupo do Moral do COEP, também, se me autorizar, ou se não quiser, não boto em grupo nenhum. Mas a ideia é a gente escrever quem me mandar um e-mail, eu vou escrever. A gente vai escrever no grupo do Facebook. Tá? Então, com esse nome e com
essa autorização, digamos assim, e a gente inscreveria as pessoas no grupo do Facebook. O outro caminho seria as pessoas, que é o passo 2, seria se inscrever nesse grupo do Facebook, lá no Mobilizadores Coep, que tá aí o endereço do grupo, né? É só pedir lá para participar, que a pessoa já estaria participando do grupo. O terceiro passo seria as pessoas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais lá na frente, mas começarem a trabalhar nessa ideia de compartilhar com a gente acervos, né? A gente vai falar sobre isso, esses acervos, e para também não dar muito trabalho para as pessoas, que a ideia é essa, né? Hoje em dia as pessoas, enfim, a ideia não é também isso aí virar um sacrifício para ninguém. Então, a ideia, inclusive isso o Facebook ajudaria, a gente tem 3 caminhos para a gente poder compartilhar esses acervos, né? Você pode postar via Facebook, por exemplo, eu tenho aqui um artigo que achei super interessante, então você vai lá no Facebook, posta lá o artigo, o link para o artigo, né? E a gente vai e puxa isso aí e a gente vai colocar no site, né? Então, mas a ideia, a iniciativa partiu de A, B, C, D, enfim, né? É uma coisa compartilhada coletivamente. Por exemplo, ou se não, na verdade, a gente pode fazer isso via WhatsApp, e aí pode ser via o grupo do Mural do Coep, o grupo também da rede de comunidade semiárido. Quem estiver lá no grupo tem uma notícia, uma agenda, vai ter um seminário, vai ter. Então, a ideia é compartilhar acervos, ideias, iniciativas, né? E via o site também, o site do Coep, isso tudo também vai poder ser feito. Você pode entrar no site e mandar via site, isso já é possível hoje, você mandar um link, mandar uma mensagem via site, e, mais importante, mandar uma iniciativa, né? Porque existe um espaço específico para você poder escrever uma iniciativa que existe aí no seu local. O foco, aquilo que a gente falou, nesse instante, a gente está trabalhando com a questão do combate à fome e à miséria. Então, depois a gente pretende incorporar aquelas outras temáticas, né? Conforme a gente falou na apresentação. Mas, nesse momento, a gente quer consolidar esse primeiro grupo com a questão do combate à fome e à miséria. Bom, e quando a gente está falando de acervos, o que a gente está falando? Pessoal, a gente está falando de análise, estudos, dados, mapeamentos, análise de conjuntura, estudos, muitas coisas que vocês têm acesso, cada um de vocês, em seus territórios, em suas articulações. Inclusive, não precisam ser notícias e análises, estudos do seu local, não. Isso pode ser, você teve acesso a uma coisa interessante, que é nacional ou até internacional, manda para a gente, né? A gente vai, na verdade, classificando e colocando naquelas caixinhas, né? Então, você pode ser eventos, pode ser notícias e reportagens, pode ser legislação, uma coisa interessante que tem no seu município, tem uma legislação municipal que fortalece a participação da sociedade civil em iniciativas de combate à fome. Tá? Então, isso também cabe, quer dizer, a gente quer também criar esse acervo de propostas de governo que fortalece a participação da sociedade civil, né? Então, esse seria o conjunto dos acervos e as iniciativas, né? Que são projetos que são feitos tanto numa comunidade, no município, no estado, qualquer projeto que vocês conhecem, que vocês acham interessante, ou que vocês acham importante, ou que vocês apoiam. Então, essa é um pouco a ideia desses acervos e dessas iniciativas. Vamos lá, Luiz. E
num próximo momento, o Oséias está perguntando se pode ser uma política pública, sim, Oséias. Quer dizer, na verdade, se for a política, na verdade, quando a gente está falando daquele eixo ali dos programas, a gente também está falando de políticas públicas, né? Legislação, políticas públicas, né? Mas que fortalecem essa ideia da participação. Exatamente, por exemplo, o Pronaf Mulher, muito bom. Isso aí. Ou uma coisa específica aí do território, de uma comunidade que tem um município que tem uma iniciativa, uma política pública, também está valendo, né? A ideia é criar um acervo mesmo, né? De todos os locais, né? E os próximos passos ainda, a quarta iniciativa que a gente está pensando na verdade, esse início de mobilização que a gente vai começar a fazer junto o pessoal de universidades e das comunidades, para a gente fazer agora uma jornada das comunidades para as comunidades rurais, urbanas do Brasil como um todo, de todos os lugares, né? Então, isso vai ser uma coisa que a gente vai fazer um Zoom já, a gente pretende fazer um Zoom já com o pessoal das universidades que já vão estar participando com a gente aí nos mobilizadores com os gestores, e para a gente discutir essa ideia e a gente receber sugestões, ver como é que a gente pode também fazer uma coisa que seja mais simples, né, para que a gente possa ampliar a participação. Então, isso é uma próxima atividade. E também a mobilização de novos mobilizadores cogestores, que eu acho que já um papel que vocês podem nos ajudar. Quer dizer, pensar em outras pessoas que podem participar como cogestores dessa rede nossa. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito que a gente está propondo a vocês, escrevendo lá no grupo do Facebook, ou no grupo do WhatsApp, no grupo do COEP, e assim a gente vai construindo essa rede de pessoas, né?